Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. É bom saber que está conosco e peço a Deus que abençoe sua vida e de toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Esse é o ano da pesca maravilhosa para nós. E que nós estamos caminhando para águas profundas, é a palavra profética. Vamos para onde as águas são mais fundas, profundas. E entendemos que essas águas profundas significa uma proximidade maior com Deus, de Deus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais ele vai se aproximar de nós. Quanto mais o buscamos, mais crescemos nele. E esse deve ser o entendimento das pessoas. O mundo jaz no maligno. Não tem como ter uma vida realmente plena, de paz, longe de Jesus. Isso é um engano. Se Jesus não for o Senhor da sua vida, você pode ter certeza que o mal será. Ainda que a pessoa não queira admitir. Se o Senhor Jesus não for o Senhor da vida de uma pessoa, o mal será. Então, vamos nos aproximar cada vez mais do Senhor, projetar nele, buscar tudo aquilo que você sonha deve ser colocado diante de Deus. É isso que nós fazemos todos os anos. Nós usamos os primeiros meses de cada ano num propósito de jejum e oração, consagrando mesmo o nosso ano e nossos sonhos e projetos para aquele ano. E assim, um ano tem sido melhor do que o outro, para a glória do Senhor Jesus. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente, o clamor dos meus projetos de conquistas para 2013. Domingo, nós vamos realizar dentro do propósito o sétimo e último jejum. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor e vamos receber todos os pedidos que eu tenho pedido para que você tire uma cópia, se você está nesta fé, do seu projeto e traga para nós neste domingo. Tire uma cópia e traga, porque eu quero que você fique original, para você acompanhar o que Deus vai estar fazendo na sua vida e a sua fé ser imensamente edificada. Olha o que diz aqui em Números 14. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Sempre haverá pressões para te fazer voltar para o lugar de onde você veio. Sempre haverá pressões em nossas vidas para nos fazer voltar para o lugar de onde o Senhor já nos tirou. Mas o diabo quer nos levar para lá de novo. Ele sempre vai pressionar para levar você para o mesmo lugar de onde você veio. Toda vez que Israel tinha um problema, pensava em voltar para o Egito. Diversas vezes nós vemos eles manifestando essa fé derrotada. Voltar. Era melhor no tempo em que estávamos no Egito. No Egito era assim. Acho que é melhor voltarmos. Melhor seria se não tivéssemos saído de lá. Inacreditavelmente, eles estavam sempre, a cada dificuldade, manifestando esta fé derrotada. Porque isso é um tipo de fé, mas uma fé fracassada. Uma fé que leva a pessoa a só esperar o pior, enxergar aquilo que Deus está fazendo de melhor
como um problema que não dá para vencer. É isso mesmo. A pessoa já está numa condição muito diferente. Ela está abençoada, mas ela não consegue ver. Deus está fazendo o melhor por ela. Mas por causa de um probleminha, de uma situação que surgiu, ela já se entrega àquilo. E aquilo inunda a vida dela. E a palavra desistir, voltar. Desistir, as palavras de derrota, que leva à derrota, que conduzem à derrota, já começam a serem verbalizadas. E a pessoa não se dá conta que, através daquela atitude incrédula, ela está se afastando de Deus e atraindo para a vida dela mais fracassos, derrotas, maldições. Que é uma maldição. A sua boca é uma arma. A sua boca é uma arma. E talvez você não se dê conta que muitas vezes tem usado contra você, contra pessoas. A sua boca é uma arma e poderosíssima. E quando você pronuncia palavras de derrota, palavras que conduzem à derrota, que expressam derrota, você está atraindo isso para a sua vida. Quando a pessoa diz, vou desistir, estou desanimado, quero voltar, nesse momento ela está se entregando ao espírito do fracasso. Toda vez que Israel se encontrava num problema, já partiam para a mesma direção errada, incrédula, negativa. Vamos voltar. Tudo é vamos voltar. Eles passaram anos na escravidão, pedindo que Deus os tirasse de lá. Quando Deus vem, tira, opera com mão forte, age de forma poderosa, milagrosa, extraordinária. Todos ficam sabendo dos feitos do Senhor para livrar o seu povo. As notícias correram do que Deus vinha fazendo pelo seu povo. No entanto, bastava ter um probleminha para sair com tanta facilidade. Vamos voltar. Era melhor que tivéssemos ficado lá. Quando estávamos lá, não era assim. Algumas pessoas esquecem muito, mas muito rápido, o tempo da escravidão. Elas esquecem o tempo das ervas amargas. Tem gente que esquece tão rápido, tem uma memória tão curta para aquele tempo de fracasso, aquele tempo de fracasso que ela viveu, de derrotas e de amargura, de escravidão. Ela esquece. Muitos já estão numa situação infinitamente superior, abençoada. Algumas pessoas estão vivendo o melhor tempo da vida. Aí aparece um problema. Pronto, aquele probleminha, por menor que seja, é como se anulasse tudo, apagasse tudo que Deus tem feito. Aqui, esse pessoal, eles estavam desta maneira falando em voltar, porque haviam absorvido o espírito do medo. O medo provém do diabo, não provém de Deus. E quando uma coisa não provém de Deus, eu não posso abraçar aquilo para a minha vida. Eu não posso pegar aquilo para a minha vida. Mas algumas pessoas, elas pegam tudo que não provém de Deus. Não provém de Deus, elas estão pegando. Voltar não provém de Deus. Retroceder não provém de Deus. É o diabo que induz as pessoas a retrocederem, a voltarem para a mesma... voltarem para o Egito. O diabo está sempre impulsionando as pessoas a tomar o caminho de volta. Para voltar ao pecado, à destruição, ao mundanismo,
a cederem à carne. É o diabo. O diabo quer as pessoas com medo. O medo não provém de Deus. O medo provém do diabo. E se uma coisa não provém de Deus, não deve ser aceita. Bom, isso não vem de Deus, então não vou aceitar. Não vou me submeter. Eu não vou aceitar, eu não vou me render. Quantas vezes Deus diz, não tenha medo? Eu penso que quando Deus está dizendo, não tenha medo, Ele está dizendo, enfrente, eu sou com você. Enfrenta. Não tenha medo, enfrenta. Não tenha medo, enfrenta. Enfrenta. Toda vez que Deus vem e diz, não temas, não tenha medo, Ele está dizendo, enfrenta, porque eu vou te dar vitória. Mas algumas pessoas se entregam a algo que provém do mal, do diabo, cedem, já começam a tomar o caminho de volta para o Egito, para um tempo que não foi bom, foi humilhante, de pura escravidão, de muito sofrimento, mas que a pessoa permite que o diabo segue o entendimento dela e a leve a fazer escolhas que muitas vezes não tem nem como mudar. Muitos desses aqui, esse pessoal aqui, eles morreram. Eles não tiveram nenhum meio de consertar aquela situação. Eles foram longe demais, porque Deus tinha feito muito por eles. Algumas pessoas estão provocando a ira de Deus mesmo. Porque Deus faz tanto por elas e a vida é viver à base de murmurações, de queixas, de reclamações. Tem pessoas que não sabem agradecer, só sabem reclamar. Se Deus faz de um jeito não tá bom, faz do outro não tá. Do jeito que Deus faz não tá bom. Ele dá uma vitória hoje, logo ela esquece aquela vitória, parece um problema, começa a reclamar. E assim por diante. Eles foram dominados pelo medo, pela incredulidade. Deus estava dizendo que era com eles. Não, vamos levantar um líder para nos levar de volta para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Preste atenção aí. Preste atenção nisso. Será que você está aí já planejando voltar? Voltar para a velha vida, para a velha fé, para o velho sistema? Para a escravidão? Voltar para o lugar que Deus te tirou? Que nunca foi bom coisa nenhuma, o Egito não foi bom coisa nenhuma. Não dá para entender como é que podia passar pela cabeça deles essa volta, sendo que lá não tinha, eles tinham sofrido horrores. Mas é isso que o diabo faz quando uma pessoa entra na carne, ele cega o entendimento. E leva a pessoa a agir de forma estúpida. Muitos têm sido roubados assim, eles foram mortos por causa dessa atitude. Porque isso era contínuo. Vamos voltar, não dá mais. E uma queixa aqui, outra reclamação ali. E murmura de cá. Numa situação o Senhor falou, esse povo só me busca por comida e bebida. Tem gente que infelizmente é isso. Até hoje não aprendeu a andar com Deus. Se entra num probleminha, alguma coisa acontece no trabalho, sei lá o quê, pronto. Já se vira contra Deus. Que fé é essa? Que fé é essa? Se você age dessa maneira, você ainda não conhece Deus. Porque o verdadeiro cristão não serve a Deus para nunca mais ter problema. Serve a Deus porque Ele é o Senhor. Porque Ele nos salvou. Nós sabemos que problemas vão aparecer e Deus sempre vai nos dar vitórias. Então, se você é uma pessoa que tem falado muito, qualquer coisa, vou parar, vou voltar, vou desistir, e
uma nostalgia de um tempo que você deveria querer esquecer. Porque esse tempo do Egito que eles passaram era um tempo que eles deveriam ter o desejo de esquecer, desejar esquecer. Mas estavam falando de voltar. Voltar para a escravidão. Para o tempo, para um lugar onde eles tinham sido escravos. E tinham sofrido horrores. Deus nos chamou para seguir em frente. Voltar, seja lá no que for, é sempre uma grande estupidez. Essa volta para voltar à velha vida, aos velhos hábitos, ao velho estilo de vida, à velha fé, o velho sistema, muitas vezes as velhas amizades que não foram saudáveis para a tua vida espiritual. Preste bastante atenção nisso. Eles pereceram, não tiveram oportunidade mais, porque Deus chegou num ponto que cansou desse pessoal aqui. Cansou. Porque, por mais que Deus fazia por eles, ainda não era o bastante. Murmurações e queixas eram contínuas. Preste atenção nisso. E se volte para Deus. Não vá voltar para uma direção, para o lugar de onde você veio, que aquilo lá não foi bom para você. Não deixa o diabo te enganar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo. Em direção ao prêmio. Nós seremos imensamente recompensados. Somos diariamente e seremos com a nossa vida eterna. Prossiga para o alvo, que deve ser a sua salvação e uma proximidade cada vez mais com Deus. Em nome de Jesus. Não deixe o mal fazer isso com você. Não retroceda. Não retroceda, porque isso vai ser destruidor, devastador para a sua vida. Em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que a senhora tem conquistado através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Dentro do Ministério Mudança de Vida foram muitas conquistas. E eu conheci esse ministério através do programa de televisão. E a partir de então, eu tive a vida transformada, a vida mudada. Até então era uma vida sem conquistas, sem vitórias, mas a partir do momento em que eu fui recebendo a palavra e que fui colocando força para colocar em prática na minha vida, eu tive resultados surpreendentes, sobrenaturais. Então, até onde eu me lembro, na época em que eu ouvi a palavra, a bispa sempre nos impulsionava a corrigir a vida da gente, e eu fui corrigindo. Tudo aquilo que eu achava que estava errado, eu fui corrigindo. Então eu me casei para agradar a Deus. O meu casamento foi para agradar a Deus. Não que eu não ame meu esposo, eu o amo. Mas assim, o intuito foi agradar a Deus, porque hoje o mundo não te cobra um casamento. Se você ficar num relacionamento, ele não vai te cobrar um casamento, mas o Senhor, ele quer que o homem e a mulher se casem. Então eu fui lá e me casei, eu me tornei dizimista e ofertante, e eu vivi coisas a partir dessa obediência impossíveis, porque até então o que tinha para a minha vida, até onde eu me lembre, não era uma vida de vitória. Eu não tinha o direito de sonhos. Eu vim de uma família muito pobre, que passava necessidade. E hoje, o que eu tenho, o que eu conquistei na minha vida dentro desse ministério, foi Deus mesmo que fez. Então eu conquistei minha casa própria, eu conquistei o carro, conquistei uma faculdade pública, e a minha última bênção, essa que eu venho contar hoje, é assim, é como as outras, é um milagre mesmo. Eu lembro que eu estava fazendo a faculdade pública e uma colega minha chegou com o material de um concurso. Ela falou: Fabiane, eu comprei, mas eu não vou fazer, faz você. E ela me entregou todo o material para eu estudar. E aí eu falei assim,
que coisa, nada acontece por acaso, eu vou fazer esse concurso. Aí eu fiz o concurso, aí quando saiu o resultado dos aprovados, eu não estava entre os aprovados. E aí fui para outra empresa, fui promovida nessa outra empresa, que eu acabei de dar um testemunho sobre essa promoção, mas, no entanto, chegou uma correspondência na minha casa me convocando para fazer os testes físicos desse concurso que eu prestei. Eu falei assim, mas eu não passei nesse concurso, eu vou ligar, que eu acho que houve algum engano. Aí quando eu liguei e expliquei para a senhora, eu falei, olha, eu não fui aprovada, por que vocês estão me chamando? Ela disse, você não está na lista de aprovados, mas você está na média para ser chamada. Mas você pode vir, você vai fazer todas as etapas. Então, a partir daí, eu fui fazer o teste físico, que não foi um teste fácil. Eu não tenho uma vida física ativa e a gente tinha que correr 1,8 km, e isso em 12 minutos. Eu fiz em 10 minutos, mas isso orando a Deus, porque não é fácil para quem não tem um condicionamento. E assim eu consegui passar em todos os testes físicos. Aí o próximo passo seria os exames médicos, que também tinha caráter eliminatório, mas eu consegui passar em todos os exames médicos e eu tive que pedir demissão da empresa que eu estava trabalhando, porque eu já começo na segunda-feira agora, nessa nova empresa. E o melhor é você saber que você é honrada, porque quando o dono da empresa que eu estava agora por último foi se despedir de mim, ele falou assim, Fabiane, na vida tem pessoas que ganham e tem pessoas que perdem. Hoje, a minha empresa perde você, mas a que você vai entrar está te ganhando. E essa honra que eu tive ali naquele lugar, eu tenho certeza que foi Deus que fez, que me deu. E eu tenho certeza também que essa empresa que eu estou entrando é uma empresa pública, federal. Eu vou ser honrada lá dentro porque eu tenho buscado a Deus e é isso que a gente busca aqui, é isso que a gente acredita, que você buscando a Deus, Ele te coloca em lugar de honra e é isso que Ele tem feito na minha vida. Começou 2013 conquistando. Conquistando e indo para águas profundas, como é a palavra profética para esse ano. Lembrando que tudo isso veio por intermédio de propósitos de fé, jejum, muita oração, clamor contínuo, não é isso? Com certeza. Aqui nós somos desafiados a ir mais profundo e é isso que nós fazemos. É proposto jejuns, orações e nós estamos sempre aqui. Sempre que a gente pode, a gente está aqui dentro de cada propósito, realizando com força, porque a gente sabe que é só assim que Deus nos abençoa. O que a senhora tem a dizer a essa pessoa que nos assiste nesse momento, que talvez teve também uma infância difícil, complicada, e até hoje ela tem lutado na força do braço para reverter isso, porém não consegue? Qual é a orientação que a senhora tem a dar a essa pessoa? Eu digo a ela que não perca tempo, que às vezes a gente perde muito tempo, perde tempo tentando de um lado, tentando de outro, mas é só em Deus que nós vamos vencer. Eu tive uma infância muito difícil, palavras que eram jogadas em cima de nós, que nós não teríamos um futuro, não conquistaríamos nada, e no entanto, desde que eu conheci esse ministério, que eu vivi, coloquei em prática, o que eu aprendo aqui, eu vivo resultados que eu nunca imaginei viver. E se o Senhor ou se a senhora quiser provas, a minha família hoje sabe do resultado impressionante que foi na minha vida. Eles mesmos questionam, eles falam, mas você em pouco tempo, você mudou de vida. E foi desde quando eu entrei aqui, desde quando eu passei a viver essa fé que é ensinada aqui. O Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora, para o seu esposo? Representa. Teve uma frase que há pouco tempo a bispa falou, não aceite uma vida abaixo daquela que Deus conquistou para você. Então representa isso, representa a vida que Ele conquistou para a gente na cruz, que é uma vida de vitória, de bênção, de conquista, de paz e de salvação eterna, que essa é a melhor parte também. São obreiros, evangelistas, não é isso?
Isso, a gente está sempre envolvido na obra, a gente é cooperador, evangelista, sempre que pode a gente ajuda em tudo, na limpeza da igreja, a gente sempre está aqui disponível. Hoje felizes? Muito felizes. Abençoados? Abençoadíssimos. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor. Que o Senhor está falando, isso é prova de amor, porque quer livrá-la de uma destruição, de uma atitude estúpida que vai levá-la ao fracasso, arruinar com ela. Senhor, segura essa pessoa, que ela entenda agora. Faça uma obra na vida dela, meu Pai. E que o mal não tenha o poder de continuar atuando na vida dela dessa maneira para levá-la à destruição. Que ela seja livre dessa opressão e tome a direção certa para o bem da vida dela e de todos os dela. Abençoa a vida dela, a família, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Eu abençoo, eu consagro ao Senhor. Eu abençoo lares e famílias, todos que oram comigo. Meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas. Que tenham com fartura. Que tenham com abundância. Que sejam colocadas por cabeça. Que desfrutem das suas promessas, porque elas têm semeado na tua obra. Desperta mais semeadoras, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido abençoadas por esse programa, alimentadas por ele, mas que ainda não se decidiram a dar esse passo de fé, se tornando semeadoras do programa. Que possam ser tocadas e movidas, porque essa atitude de fé leva a viver suas promessas. Onde esse programa estiver chegando, que a tua palavra possa mover corações e essa pessoa se firmar cada vez mais no Senhor e com um espírito constante, determinado, prosseguir para o alvo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar hoje, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente, o clamor dos meus projetos de conquistas para 2013, e domingo, o 7º jejum dos meus projetos de conquistas para 2013, com a celebração da Santa Ceia do Senhor, e vamos receber a cópia do seu projeto. Esteja entre nós, se volte para Deus, jamais para a direção oposta, cada vez mais na direção certa, que é se aproximando do Senhor. Em nome de Jesus, conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, nós vamos continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.